Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Pod Bike, primeiro episódio do ano, 15º episódio. Ano passado a gente teve bastante convidados aqui, com muita experiência, né? Muitas histórias, foram episódios legais. E hoje a gente tem aqui nada mais nada menos que Alan Clécio, um atleta aqui da cidade, que eu tive o prazer de convidar para estar passando para a gente as histórias dele, né? E as novidades que ele tem também para contar para a gente. E o Alan Kless é um atleta aí que começou no mountain bike, ele vai contar mais detalhadamente. Depois migrou para o ciclismo, agora dá umas voltinhas de mountain bike também, né, De Kless? novo. Mas é um atleta super forte aqui de Brasília, bem conceituado. A galera toda admira bastante o pedal dele, principalmente a forma de correr no ciclismo de estrada. Então ele vai ter bastante coisa bacana aí para contar para vocês. E ensinar também, porque ciclismo a gente nunca sabe tudo, né? Sempre está aprendendo. Verdade. E então, eu queria que você desse um breve relato aí da sua história no ciclismo, no mountain bike, como é que começou tudo isso? Eu comecei no mountain bike, não tinha contato com ciclismo ali no ano de 2000, 2001, mas 2001 já comecei a correr, 2002, então já tem 25 anos de estrada aí, né? Mas os primeiros 4 anos foi só mountain bike, até 2004 só fiquei na mountain bike e só vim ter contato com ciclismo depois que comecei a treinar com o Abraão em 2004, que aí ele me passou orientação, os treinos de ciclismo, além de você economizar equipamento, né, da mountain bike, que se você usar muito assim acaba gastando mais, né? Sim, E aí os treinos de força também. Aí foi quando eu comecei a fazer os treinos de speed e comecei a gostar também. Aí comecei, aí corria mountain bike e corria ciclismo, mas sempre gostando mais do mountain bike. Aí depois eu acabei ficando só no ciclismo por conta do projeto, né, do Robertinho, que na eu época era lembro. o projeto Pedalando para o Futuro, que aí os atletas que tinham que corriam na equipe tinham bolsa integral de estudos, né? Eu Então, lembro dessa época, a equipe era bem bacana. um dos requisitos era você pedalar, e tinha que manter os bons resultados, né? E aí você ganhava bolsa integral de 100%. E aí, já em 2005, eu consegui ingressar no projeto. Foi uma história bem engraçada, vou contar de forma resumida. Eu corria mountain bike, aí frequentava o pelotão, e em 2004 eu já tinha sido campeão brasiliense júnior. E aí o Robertinho, brincando, me fez uma promessa, falou assim, olha, se o próximo ano você correr o Campeonato Brasiliense Elite e ganhar, eu te dou uma bolsa. Aí eu vi aquilo ali como a Um chance, incentivo. a chance da minha vida, e aí treinei. Aí quando foi em 2006, aí eu já corri Elite, e aí ganhei o Campeonato Brasiliense. Na época foi até em cima do. Eu saí numa fuga com o Montoya e o Taguá. Aí depois consegui escapar e ganhei. Aí cheguei nele, e aí, tá de pé? Ô? A promessa, ele falou, tá de pé, e realmente. Aí Legal, no né? ano mesmo de 2006, logo depois dessa prova, que foi no início, isso foi no final do ano. Eu sei que ele já mandou eu fazer lá na faculdade, e aí comecei a estudar e É muito bacana esse fui até o incentivo, né, final. E na época a gente tinha muito isso, né? Assim, a gente tinha tanto o projeto da ICESP, tinha da UniDF, tinha acho que do CEUB, as faculdades davam esse incentivo, né? E quando eu comecei era bolsa integral. Depois eles reduziram, ficaram bolsa 50%, mas teve muita gente que ainda se formou com esse projeto. E era um projeto assim incrível. O Robertinho ajudou muita gente da cidade que na época que quis, assim, fazia É, parte do projeto, né, estudar. Então, vários nomes da cidade passaram para o projeto. A exemplo de Mocegão, o próprio Éder, o Chaveiro, Júnior Bombado. Júnior Bombado, o Fabinho, o Ailton Barros, o Mineiro. Cara, tinha muita gente. A equipe do ciclismo estava toda lá na faculdade. Era bem É, legal essa época, ali em meados de 2005, 2006, eu já sou depois. Os meninos já entraram antes, Chaveiro, Éder.
Aí eu já vinha ali na frota de 2006, 2007, o Morcego entrou depois quando voltou da Memorial, mas todo mundo fez parte desse projeto. Era um projeto muito legal e infelizmente acabou, né? Mas É, durou aí seus mais de 10 anos, 15 anos pelo menos. Acho que foi acabar ali em 2020, ainda tinha aluno ali, resquício se formando. né? Nessa época você corria em qual equipe? Aí eu corria na equipe da faculdade, que Da era a faculdade? ICESP. Começou a ICESP, ICESP e depois passou para a Unicesp. Unicesp. Unicesp Bobs. É Aí, aquela Uniformezinho faculdade do azul Guará, é claro. isso? isso. Ah, eu Que me era o formei lá. uniformezinho Me azul. formei naquela faculdade do Aí, Guará. É, eu sou formado em administração lá. É. Meu for- tivesse feito ciclismo na época, Eu formei poderia em ter uma TI bolsa, lá. né? Eu Formei em formei TI. em administração com ênfase em análise de sistema, que Aham, lá tinha esse curso na época, que era meio administração e meio TI, né? aham. Bem legal. Mas foi uma das coisas boas que o ciclismo me deu, foi o meu curso superior, assim, que eu Fazendo uma valeu. comparação entre aquela época e a época atual que a gente está vivendo do ciclismo, o que você vive hoje que naquela época era diferente? Na época a gente tinha uma sistemática legal que era mais competitiva, assim, que tinha muitas equipes, e eu acho que isso trazia um caráter competitivo bem legal, porque você tinha aquela disputa entre as equipes, né? Então tinha a equipe da ICS, aí tinha as equipes das faculdades, que tinha Unicesp, tinha UniDF, né? Depois ficou UniDF e ICS, Ciclorreis, Ciclo braço Reis, plástico, Brás Plástico, Leão Bikes, JC Bikes. Então tinha várias equipes. Então AZ, isso, né? a AZ. Então tinha várias equipes que você disputava ali o campeonato, né? E a gente tinha várias etapas, né? O Campeonato Brasileiro era uma coisa muito longa. A gente tinha etapa de estrada, de circuito, né? Então, fora as etapas do Campeonato Brasiliense, a gente tinha o esquema das administrações regionais, né? Que os meninos organizavam essas provas que eram no aniversário. Geralmente era no aniversário, não era uma coisa certa, mas eles gostavam de fazer no aniversário da cidade. Então, na época do aniversário da Ceilândia, tinha o GP da Ceilândia, tinha o GP de Taguatinga, tinha o GP do Riacho Fundo. Então, além de ter mais provas, você tinha mais equipes e mais atletas. Então, tudo isso estimulava uma sistemática bem mais divertida, né? De você brigar por pontos, o campeonato, para saber quem ia ser campeão. Então, era uma coisa bem legal que hoje, até alguns anos não tinha mais, né? E o ano passado retornou com o Menescal, que reativou aí o Brasiliense, conseguiu fazer duas etapas e está fazendo um trabalho muito legal de tentar organizar, de tentar trazer os atletas para junto da federação, né? Porque não realmente não é uma coisa fácil, porque eu O acho que não Benescal, ele é o presidente da da federação. Federação Brasiliense de Isso. ciclismo. Ele começou Ciclismo, o ano né? passado. Tem uma curiosidade, tem um aluno do Marconi, o Luizinho, Luizinho. que hoje é federado no Goiás, corre pela Gomão. Ele também corre lá. do E eu sou Gomão, federado no né? Goiás Pois também, é, federado no Goiás, porque a gente não tinha corrida aqui. porque inicialmente não tinha Retornou o ano passado, mas a gente ficou praticamente 7 anos sem prova, sem sem provas, campeonato, né? né? Assim, É, às não vezes fazia sentido, né? pegava algumas provas que já aconteciam e colocava como título de campeonato brasileiro, mas não tinha um campeonato brasileiro, É. né? Entendi. Então a gente acabou migrando muita gente para pro Goiás, né? Que é Que um já Tem um calendário bem calendário mais legal. organizado, tem né? um calendário consolidado, tem uma estrutura já muito mais organizada, né? Lá com Ilha Lara. E lá eles fazem um esquema bem legal que eles dividem as responsabilidades, né? Não é só uma pessoa que. Então, tem o Ilha, tem o Fontinelli que dá um apoio por trás, tem o cara que cuida do mountain bike, do BMX. Porque o ciclismo, às vezes as pessoas falam assim, mas é muita coisa envolvida. Tem o BMX, tem o downhill, tem o ciclismo de estrada, tem o contrarrelógio, tem o triatlo. É muita coisa envolvida, né? Então, assim, triatlo não, o de contrarrelógio. Então, o ciclismo ele é muito amplo, né? Então, se você não fizer essa divisão, de fato, um presidente da federação fica muito difícil de cuidar de tudo, né? Então, você Uhum. precisa de alguns apoios ali para desmembrar essas modalidades e você conseguir fazer os campeonatos ali, né? Porque é muita coisa, cara. É.
E hoje, no Distrito Federal, voltou a ter o campeonato brasiliense. Voltou a ter o Campeonato Brasiliense. Ano passado conseguiram trazer o Campeonato Brasileiro Pra cá, de Master, né? de Master, Estrada e Master, contra-relógio. estrada e contra-relógio. que era uma coisa que já estava aí 12 anos. O último foi em 2013. Acho que o Marconi deve ter corrido. Essa época eu Correr. estava parado. Foi aquele que foi a chegada lá Chegada lá em cima, lá na no 23. Jardim Botânico. É. Que era na época da EPZ Esportes. Que era Éder, Paulada e Zé. Que eles cuidavam da federação. Então tinha bastante corrida e eles conseguiram trazer esse Campeonato Brasileiro. E aí, o ano passado retornou, né? Que muitos anos fora aqui de Brasília e conseguiram retornar com essa prova que foi bem legal. É. Deu muita gente, foi bem Você já tá pedalando há divertido. 20 quantos anos? 25 anos. 25 anos. Conta pra gente aí quem foram os seus primeiros apoiadores no esporte, que te incentivaram ali no início, né? E Cara, os atuais. Faz um resumão aí pra gente. quando eu comecei, eu era vizinho do Camilo, Camilo JC Bikes. Morava lá na Ceilândia, na 15 da Ceilândia, o Camilo era na 13. E ele começou fazendo uns passeios ciclísticos ali para água mineral, né, dos clientes e tal. E aí eu comecei a frequentar lá, né, com a bicicletinha e comecei a fazer esses passeios e comecei a gostar, fazia umas cicloviagens, cheguei a fazer cicloviagem com ele lá para Cristalina, cara, fazer um bate-volta, coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Meu Deus, fazer um Bate e volta bate-volta cristalino. Cristalina. Aí é puxado, Nossa. viu? Com bermuda tactel, não usava nem bermuda de forro e mochilão, sabe? Aham. Bom, não Nossa. tinha nem bagageiro, botava o mochilão nas costas com sucão de 2 litros de caju, cheio de pão, cheio de... Cara, a coisa mais maluca, eu não sabia que era gel, suplemento nada, era só na maluquice mesmo, né? Pão com ovo e suco de caju. E a gente começou, isso aí foi no ano 2000. Aí o Camilo foi crescendo, cara, a loja foi crescendo. Em 2001, a gente já começou a ter acesso ali. Mountain bike na época a gente não tinha nem suspensão, assim, a suspensão já era uma coisa até mais avançada. Mas a gente já começou a ter umas bicicletinhas melhores, assim, a Alpha Max chegou na época e tal. E quando foi em 2002, a gente já começou a participar de algumas provas. O Camilo fez uma equipezinha, era eu, os primeiros era eu, e tinha mais dois mecânicos lá, o Paulinho, o Toninho. Aí mais depois chegou o Catalão, em 2003, não sei se 2002 ele já estava. Mas aí a gente começou a participar de algumas provas e o Camilo ali foi o paizão daquela galera mesmo, assim. Conseguiu recrutar muita gente, assim, que trazer para o esporte mesmo, né? Quem mora em periferia tem essa dificuldade de ter acesso a lazer, né? A gente não tem muito esse contato. Então acabou que nessa época o esporte, não só para mim, mas para várias outras pessoas, foi uma válvula de escape mesmo, assim, de para não mexer com coisa errada mesmo, assim, sabe? Então, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu gostei muito daquilo e entrei com corpo e alma, Né? cara, e tô até hoje. O Camilo cresceu, 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 cresceu. Depois, aí em 2005, como eu saí, fui para a equipe da faculdade, né? Acabei saindo da equipe, mas foi o momento que ele mais teve de ascensão, assim, que a loja cresceu muito, começou a vender muito e ele começou a montar uma estrutura muito boa. O Camilo foi por vários anos consecutivos o cara que mais vendeu Specialized no Brasil, né? Ele ganhava o prêmio do Brasil de vender S-Works e tudo. E ajudou muita gente, cara. Muita gente mesmo. Ele, assim, é exemplo do Eustáquio também, que a gente estava comentando aqui no início, que era aquele paizão mesmo, né? Que é o cara que não ajuda muito assim, esperando retorno financeiro, né? Que é até difícil você mensurar isso, principalmente antigamente, né? Que você não tinha hoje em dia com rede social e tal, você consegue mensurar isso e ter números, né? Para É. apresentar para os patrocinadores, de visualização, do seu alcance de mídia, de várias outras coisas. Na época não tinha nada, não tinha, a gente não... Tem muita coisa que eu não tenho nem foto. E Uhum. as que eu tenho é revelada lá, né? Aquelas que você terminava o Iron Bike, o cara vinha lá na hora.
você escolher lá para você É, comprar e tal. Então, o cara que ajudava naquela época era porque gostava mesmo. Era por amor ao esporte mesmo. E eu posso dizer que eu sou um cara assim extremamente abençoado, porque tive pessoas que me ajudaram muito. E sem essas pessoas eu não tinha chegado a lugar nenhum. E o Camilo foi uma delas, assim, que foi minha primeira equipe, né? Que eu fiquei ali 4, 5 anos. Mas que mesmo depois, quando eu passei para a ICES, para correr ciclismo, ele não parou de me ajudar. E falando Continuou me ajudando. desses apoios que você teve, né? Vamos falar das suas conquistas, né? O que você considera como conquistas desde quando você começou aí a sua trajetória no mountain bike ou no ciclismo? Eu tive alguns resultados, assim, que eu lembro com bastante carinho, assim, que fez parte da minha trajetória. Campeão brasiliense júnior, campeão brasiliense sub-23 de mountain bike e de ciclismo, campeão elite ciclismo 2006 de estrada. Cheguei a disputar o título da Copa Ametu, que para quem não sabe é hoje a Copa Internacional, né? Na nossa é, época, não lembro até que ano, era a Copa Ametu. E em 2005, foi no segundo ano que eu estava com o Abraão já, que eu dei aquela virada de chave assim, e que disputei o título da Copa Ametu com o Ramon, e na época era um argentino, Dário Alejandro, um cara muito forte. E deixei de disputar porque na última etapa faltou dinheiro e eu não participei da última etapa, mas eu era o terceiro geral. Era o Ramon, que é um atleta aqui de Brasília também, extremamente forte, que era o cara assim que a gente passou longos anos é, batendo guidon, né? Uhum. Assim, geralmente na categoria você sempre vai ter esse cara, né? E ele era o cara que eu encontrei na Júnior. A gente passou longos anos batendo, disputando Campeonato Brasiliense e tal, e isso até fora. E, e ele ganhou esse ano. Foi um título assim muito legal, porque na época é igual hoje também, né? Não era diferente. A Copa Metu era o maior campeonato que a gente tinha na é, época, né? tava os melhores, né? Tava os melhores, então era um nível altíssimo, então o pódio era para 10. Só de você estar naquele pódio já era algo assim muito, você já era um cara muito bom. E você disputar o título da Copa Metu era uma coisa então bem. Então cheguei a disputar o título, né? Pódio na Copa Interestadual de Mountain Bike também, que era outra Copa São Paulo, São né? Paulo, né? Que era Que era o parente da Silveira que Ametu fazia, ali. né? Silveira. Então era um nível também bem elevado, porque tinha todo mundo do Brasil corria. Então tive bons resultados na Copa Ametu, do mountain bike, Copa Interestadual. No ciclismo fui campeão brasileiro de contrarrelógio. Tive bons resultados também em outras provas. Ganhei volta do Gás de mountain bike, que na época era uma prova incrível também. Tinha a volta do Gás de ciclismo e tinha a volta do Gás de De mountain mountain bike. bike. Eram 4 etapas e assim, É, era um formato bem legal. era legal. Corria prova de estrada num dia, no outro dia circuito, no outro dia estrada, e você ia revezando e era bem legal. Os últimos anos que eu corri, já tinha até outras equipes do Brasil correndo também. Então eu cheguei a ganhar júnior, ganhei sub-23, e no ano que eu ganhei júnior eu fiz terceiro geral. Eu perdi para o Fontinelli e para o Paulette. Não, fiz quarto. Era Fontinelli, Paulette e Pezão, que eram os caras da época, assim, que corriam ciclismo, mas corriam mountain bike também, né? Paulette chegou até a ser da equipe da Caloi na época, então os É, caras eram referência pra gente, assim, escalador. escalador mesmo. E, e eu era júnior, né, mas já conseguia Uhum. me enturmar com essa galera ali, né? Então, no 70, eu acho que na júnior eu ganhei umas 4 vezes, que era uma prova também muito boa. Os 100 quilômetros do Cerrado também era uma prova incrível que a gente tinha. Eu acho que eu ganhei umas 2 vezes juvenil e 2 vezes júnior. E as 2 vezes que eu ganhei na júnior,
eu cheguei entre os 10 da geral. E na época era uma referência pra gente, porque o 100 km largava com 400 pessoas, cara. É, era trezentas e legal. cinquenta pessoas. A gente largava do Taguatinga Shopping e chegava no Brasília Shopping. Pensa numa prova dura. Dura. Passava pela Fercal e Empurra a voltava. bike, você empurrava a bike 30 minutos subindo no morro assim, e era uma prova você falar assim, cara, Superação, né? superação total, meu. Era muito dura. E tinha muita gente. E aí teve uma época também que ficou tão famosa, e aí já vinha outros ciclistas do Brasil correr também, né? Na época o Abraão corria pela Sandal, aí vinha o Albert Morgan, e outros caras de fora também, e era um nível bem. E era uma prova assim muito legal. É, Então, tenho boas lembranças, bons resultados, que eu acho que fica na memória assim, tudo que a gente vive no esporte, né, é uma Uhum. questão de aprendizado, e eu tive o prazer assim de poder vivenciar essas duas modalidades, que eu tenho um carinho muito grande assim, e que faz parte da minha história, né? Através do esporte eu consegui o meu a faculdade, a bolsa, meu nível superior e que me deu acesso ao trabalho que eu tenho hoje, né? Eu sou servidor público federal e assim que eu terminei a minha faculdade em julho, eu passei no meu concurso em dezembro, no mesmo ano. bacana, hein? Então, assim que eu consegui um nível superior, já fiz um concurso para nível superior e em 6 meses eu consegui atingir o meu objetivo. E eu falo assim que o ciclismo me ajudou, o esporte me ajudou a todo momento, porque a mesma disciplina que eu tinha para treinar, eu consegui colocar nos estudos. É, Que é uma coisa assim que quando você vai estudar para concurso, você tem que ter. Uhum. É bem mais concorrido que o esporte e você precisa ser muito mais disciplinado. sim. Porque uma coisa é você ficar 6 horas fazendo um treino, de uma coisa que você gosta, que você está achando super divertido, por mais que seja sofrido. Outra coisa é você ficar estudando de 8 a 10 horas por dia, que é uma coisa que às vezes é chato pra caramba. E eu não tinha o costume de estudar e tal. Então foi uma coisa nova, mas a disciplina do esporte eu consegui levar Para os Para outras estudos, né? áreas, para né? outras áreas e É, foi extremamente fundamental. E o Alan e o esporte hoje? Cara, o Alan e o esporte hoje é uma coisa mais de hobby, né? Então eu faço bem por diversão mesmo. Então o meu parceiro lá hoje, que é o Gomão Bikes, assim, zero cobrança, é um cara que hoje a gente tem mais uma relação mais de amigo, não é nem de patrocinador, e que eu tento fazer até o momento ali que está sendo divertido para mim, né? Depois que o meu filho nasceu, eu até dei uma reduzida bem nos treinos, assim, porque ele gosta muito e eu estou tentando acompanhar muito ele, né? Vivenciar muito, estar muito perto, fazer as coisas com ele, e às vezes não consigo treinar da maneira como eu gostaria, né? Mas tem sido uma experiência legal, diferente, né? De viver assim o esporte com mais diversão, sem Uhum. tanto compromisso e tal. às vezes vem até mais resultado, né? Às vezes vem até mais resultado, apesar de eu ser muito competitivo, mas essa maneira de levar o esporte assim mais tranquilo, né? Porque sem compromisso e tal, bem mais tranquilo, às vezes tem me trazido até mais resultados assim, essa pressão menor, né? É, Agora estou tentando voltar para o mountain bike de novo, que é uma coisa assim que desde o ano passado assim me despertou no meu coração mesmo assim, de voltar para o mountain bike, de fazer mais o mountain bike. Primeiro, o medo mesmo de trânsito, né? De muita. O trânsito meio maluco assim, né? E eu uso a bicicleta também para trabalhar. Então já tem mais de 10 anos que eu só vou trabalhar de bicicleta. Meu trabalho tem bicicletário, tem vestiário, tudo certinho lá. Então é um incentivo a mais para mim fazer meu treino e já Uhum. para o trabalho na esplanada, né? Já paro lá, tomo meu banho, já tenho minhas roupas lá, tudo certo. Então o trânsito ficou meio assim, eu às vezes uso o horário de pico, né, para ir e voltar para o trabalho, achando meio perigoso. Então eu é.
partir mais pro mountain bike, assim, tá me dando mais esse prazer, assim, né? E também de tentar voltar a viver coisas que eu tive quando eu comecei a pedalar, né? Que eu acho que é bem legal, tô Bem na memória toda é, hora. bem na memória toda hora, tô reencontrando, assim, com velhos amigos do mountain bike, né? Vou te Exemplo do... convidar para fazer uma trilha. Vamos, tá, você tinha feito esse pedal com o Abraão, né, e tal, e, pô, eu conversei bastante com ele, da época que a gente começou ali, ele me ajudou também, eu brincando com ele, cara, você que me apresentou uma cinta cardíaca, me fez comprar um polarzinho lá na Centauro, que eu não sabia nada disso, você que me apresentou Speed, e quando eu comecei ali, inclusive eu fui no apartamento dele lá, né, no dia que a gente foi pedalar, e eu tive aquela lembrança assim, falando, caramba, 20 anos atrás eu tava vindo aqui pegar a planilhazinha, No né, papel, né? no papelzinho lá, com a dona Terezinha, que é a mãe dele. Você vinha num cafezinho com queijinho lá, ela sempre muito É, educada e tal. E eu falei, caramba, o tempo voa, né? Ele é, chefia. E a gente batia muito papo e era muito legal que antigamente você tinha esse contato com a pessoa, né? Hoje você manda um áudio, você manda uma mensagem, às vezes você quase não vê a pessoa, né? é. E esse contato que a gente tinha antigamente era físico mesmo, né? Uhum. Ele falava, e aí, tá conseguindo fazer os treinos? Não, então, então marcava, a gente ia fazer um treino lá junto e tal, né? Então a gente teve muito esse contato. E, pô, quando eu comecei, o cara era referência, né? Até hoje é, né? Mas eu falo assim, da elite do Brasil, Uhum. na época era o cara que disputava tudo com o Ravelli, com o Edvando, com o Odair, e ganhava Iron Bike, já tinha sido campeão pan-americano, acho que ele foi em 98. Foi. Campeão brasileiro de maratona. O primeiro brasileiro que eu fui correr de maratona lá em Timóteo, Minas, eu fiz quinto junho e ele ganhou na Elite. Então eu falo assim que eu fiz parte de uma época que a gente tinha muitas boas referências, né? O Marconi era da Specialized, aí voltou, começou a correr com a gente também de mountain bike. Aí tinha o Abraão também, que era o top do Brasil. No pelotão eu tinha contato com o Alexandre Manzan, com o Leandro Macedo. Então, cara, eu olhava assim ao meu redor no pelotão, eu vi os caras na revista, velho. É. E eu vi assim ganhando etapa de mundial, Mundial de triatlo, né? né? O Leandro Macedo chegou a ganhar etapa de mundial do triatlo, o Alexandre Manzan a mesma coisa. Eu olhava assim e falava, caramba, é um privilégio muito grande estar com esses caras aqui, né? E outra coisa, os caras conversavam, orientavam a gente, né? Ali, Beto França, os mais antigos, Paulada. A galera via a gente chegando ali mais novo, né? E tinha toda essa orientação. Então, pô, eu me sinto muito privilegiado de olhar assim, né? De ver. Você olhar assim, você falar, cara, tinha muitas referências, né? E E hoje você ainda participa de competições? participo, o ano passado corri o Campeonato Brasileiro, O que fiz, foi aqui em Brasília? é, Uhum. fiz quinto na estrada e sexto no contrarrelógio. E o Brasiliense ganhei a primeira etapa, segunda etapa acho que eu fiz sexto, ganhei acho que o Metrópolis, ainda ganhei umas provas, ainda corro Master, né, umas Uhum. provinhas Master, e acho que o ano passado foi isso. É Teve o, pouca Teve prova também, né? teve pouca prova, Jaraguá, você foi? fui Pô, Jaraguá, Jaraguá. Jaraguá acho que eu fiz oitavo, sétimo, tem pode ser uma polêmica, né, em relação ao campeonato Master e aparentemente os atletas acabam se envolvendo muito mais em escândalos de doping, né, do que normalmente na elite. Você que estudou muito sobre isso e entende um pouco, isso é uma realidade realmente? Os Masters acabam se envolvendo muito mais nessas questões ou... cara, é uma realidade, é uma sistemática assim bem complicada.
é uma área assim que eu já venho estudando há bastante tempo e que os números assim não são bons para quem é master e eu acho que deveria ser justamente ao contrário. Porque eu acho que quando você chega na categoria master, aí eu acho que você tem que relaxar mesmo, acho que tem que ser uma coisa mais prazerosa, não que você não vá ter compromisso, que você não possa ser disciplinado e tal, Ou mas eu até mesmo acho competitivo, né? competitivo. Mas eu acho que tinha que ser uma coisa bem mais relax, que você já não tem tanta pressão do atleta profissional, né? Porque no meio profissional, na elite, existe toda a pressão de ser o meio de vida do cara, de ser a pressão do patrocinador que está injetando dinheiro na equipe, de que quer resultados a todo custo e tal, né? A gente sabe no ciclismo mundial, todo histórico aqui no ciclismo brasileiro também, mas essa parte do ciclismo master me deixa assim extremamente chateado e impressionado com a sistemática que a gente criou de atleta master e que, assim, notavelmente, para quem tem muita experiência no ciclismo, que já vive que já acompanha o esporte há muito tempo, você sabe o que é possível e o que não é possível, né? A gente aqui em Brasília e até as regiões mais próximas aqui, a gente teve algumas situações, né? E que são situações assim que você sabe exatamente ali o que está acontecendo, porque é uma coisa muito discrepante. E o Marconi sabe aqui muito mais do que eu. É no esporte de alto nível, e isso inclui até a categoria Master também, a diferença é muito pouca, cara. A diferença é muito pouca. E por mais que você seja talentoso, disciplinado e tal, você sempre vai ter os caras da sua equipe ali que também estão nesse nível. Então é muito pouco essa diferença que você tem No alto rendimento. no alto rendimento, né? Você não pode, por exemplo, largar numa prova aqui e com 3, 4 voltas tá dando volta no seu concorrente, entendeu? Entendi. Né? Aham. Não faz Não sentido. faz Não sentido faz isso. sentido isso porque é uma coisa que você olha assim e fala, caramba, como é que esse cara tá dando volta assim com essa performance toda e chega rindo e... Então assim, é uma coisa que tem acontecido, mas graças a Deus a gente hoje tem a ABCD, né, Que é? que ela é um legado que ficou dos Jogos Olímpicos de 2016 do Rio, né, que Aham. para a gente foi uma coisa muito boa, porque até então sempre teve, mas essa turma não era testada, Entendi. A né, BCD então é uma é a autoridade autarquia, né? Uma autoridade. vinculada ao Ministério do Esporte, Autoridade Certo. Brasileira de Controle de Dopagem, Aham. e que hoje é responsável por essa parte de controle de antidoping, né? Fazer essa Então, fiscalização. a fiscalização. Mas assim, eles cuidam de muitos esportes, né? São Uhum. 37 esportes e 90 modalidades. E depois que Bastante. a ABCD começou a fazer essa fiscalização, esse controle do, do doping, né? Aí é que a gente teve muitos casos positivos, porque até então essa turma terminava como herói, Entendi. terminava como verdadeiros ídolos, né? Porque uma coisa é eu achar que fulano, com base na minha experiência, pô, brincadeira, o cara me deu volta, eu tô no meu auge da minha performance física, isso não existe, o cara largar num contrarrelógio, eu no auge da minha performance e tal, o cara me colocar 5 minutos em 30 quilômetros, sabe? Aham, entendi. Isso é uma coisa assim que não existe, Não faz sentido. não faz sentido, Entendi. né? Então, hoje você consegue detectar, né? Porque eles já estão testando não só, né? Claro que a prioridade são os atletas de nível internacional e nacional. Só que eles também fazem esse controle com atletas de nível regional e recreativos, né? Então a prioridade hoje da ABCD é inclusive fazer o teste fora de competição, Entendi. né? Antigamente existia uma dificuldade porque
o exame não era feito no Brasil, né? Isso Me era conta um todo, pouco sobre isso aí, isso isso aqui. era tudo no exterior. Então, depois ali que teve os Jogos Olímpicos, a gente ficou com esse legado aí. Então, hoje, os exames que a BCD coleta são encaminhados para o UFRJ, né? Uhum. Que é um laboratório credenciado, é o único do Brasil, que é credenciado para poder fazer esses exames. Então, facilitou demais, assim, né? Desde, Principalmente o custo, né? desde O quando está sendo custo, feito aqui no Brasil? 2016. 16. Das Olimpíadas, né? É. Então facilitou demais, porque antigamente tinha que mandar para fora, né, e tal, e assim, quase não tinha teste. Uma prova ou outra UCI que tinha teste, né? Agora Uhum. essas provas, Campeonato O Brasileiro, primeiro teste que eu fiz foi em essas 2010, Mundial lá em Camboriú. que era UCI, né? Era o Ah, CI. aí É. fazia. Então prova que não era UCI você não fazia, né? Então depois que eles chegaram, ó, isso foi 2016, eu acho que eles começaram. Quando foi 2017 já teve teste aqui no 100 km, eu fiz. Aqui no 100 km, que foi quando deu a maior polêmica, que quando foi eu comecei a estudar o caso. Porque Qual foi a muita polêmica gente, na a época? polêmica na época foi que muita gente foi testada, Aham. né? Eles estavam terminando um curso dos agentes de coleta, que era aqui em Brasília, e Certo. levou a galera lá para fazer esses testes. Então fez muito teste, eu acho que fez mais de 40 na época. Testou muita gente, na época eu fiz terceiro elite, fui testado, mas todos os pods da categoria Master também foi testado. Então, porra, montaram uma tenda lá com muita coisa e tal. Mas a polêmica, resumindo, foi que quando foi para sair o nome das pessoas, e tinham pessoas que eram essas pessoas que eu estou te falando que eram bem discrepantes, que foram testadas, e que eu não tinha a menor dúvida. Uhum. E que aí essas pessoas não constavam na lista. Constavam na lista duas pessoas na época, mas que eu nem, não vou dizer que eu não considero doping, mas que não é uma coisa assim que foi por maconha, né, cannabis, Uhum. que você acha que o cara tá tomando para ter ganho de performance, né? Entendi. Porque eu acho que você pode cair no doping de várias maneiras. E isso é extremamente complicado. Às vezes você vai tomar um Neosaldina, um Tylenol Cirrus, e tem, mas a sua intenção não é performance. Você está com a garganta inflamada, está com febre e tal, e você vai tomar, às vezes por falta de conhecimento, você toma e vai para uma prova e você chega lá, Cai você no dó. pode ser identificado, Uhum. né? Então tem várias maneiras. O que já não vai acontecer com EPO. Você não vai tomar EPO, uma eritropoetina enganado, né? Ah, você acordou um dia com a garganta inflamada, você tomou EPO. Não, isso não É. existe, né? Então tem várias. EPO é uma substância É, para aumentar a performance. ela aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, né? Aham. Aumenta a sua capacidade respiratória e que é uma das substâncias mais utilizadas para doping de alta performance, tanto no ciclismo quanto no atletismo. Certo. É o EPO. Depois teve a evolução do EPO, passou para cera, e aí eles vão sempre evoluindo, né? Porque vai evoluindo os testes e eles vão evoluindo as substâncias para não serem identificadas. Então, voltando aqui, aí nessa época não saiu. E aí eu fui estudar o caso e falei, não, tá errado, cara. Tem alguma coisa errada. Por que que esses nomes não foram divulgados? Aí na época eu entrei com um processo administrativo para poder saber, né, por que que esses nomes não tinham saídos e tal. E aí negaram a primeira vez, eu entrei com recurso, depois, acho que no terceiro recurso, é que teve alguém lá que viu que realmente o negócio ia ter que dar algum tipo de explicação. Aí um coordenador da época da ABCD me ligou e aí pediu para conversar comigo. E aí que eu fui entender melhor o que tinha acontecido. Alguns atletas na época se declararam atletas recreativos, né? E aí, na época, o entendimento era de que atleta recreativo não podia ter o nome divulgado na lista. Hum. Você pegava a suspensão de 4 anos, você cumpria, mas você não tinha o nome divulgado na lista. Só que esses atletas que se declararam recreativos já tinham sido até campeão brasileiro. Então, o conceito de atleta recreativo não é um atleta que é campeão brasileiro. É.
Com certeza não. né? Já é um, Não faz nem sentido não isso. precisa você É. entender muito para eu Aham. te falar que um atleta recreativo ele não chega a ganhar um campeonato brasileiro, né, de ciclismo. Com certeza. Então não faz sentido. Mas aí era um problema bem mais complexo, porque a ABCD não tem condição de saber tudo de todos os esportes. Então eles trabalham com as federações e as confederações. Então às vezes eu identifico aqui o Marconi, mas eu não sei quem é o Marconi, né? Eu estou testando 90 modalidades. O Marconi apareceu para mim aqui. Eu sou um agente de coleta que não conheço ninguém. Eu fui só encaminhado para a missão, testar fulano em tal evento, mas eu não sei quem é Marconi nem nada. Depois, se o teste dele dá positivo, eles têm que encaminhar para as federações e as confederações. Certo. Para saber, ó, Identificar quem é a pessoa. esse fulano tem registro de licença, ele já foi Federado. federado, Uhum. competiu, algum tipo de pontuação, alguma coisa. E na época, a resposta que eles tiveram da CBC foram respostas inverídicas, que o levaram a chegar à conclusão de que fulano X e Y era atleta recreativo. Recreativo. E aí, na época, de uma maneira bem simples, né, eu falei, ó, isso aqui nunca vai ser recreativo. Porque o cara é campeão brasileiro, o cara tem número de licença na CBC, o nome dele tá lá, e o que responderam para vocês aí não coincide com a verdade, né? Mas esse problema já está superado, hoje em dia não tem mais como você falar que é atleta recreativo e que não vai mais poder, né, ter nome divulgado nem nada. Mas de lá para cá, aí eu me interessei pelo assunto, vim estudando bastante, né? E acho que tem evoluído bastante, principalmente a parte de educação, que eu acho que é uma parte muito, né, muito importante, Quando não você fala só em educação, é Principalmente cursos, cursos, né? cursos e, assim, até pouco tempo ninguém nem sabia o que que podia, o que que não podia, né? é, Então eles vêm trabalhando isso de uma maneira acho que focada assim. O ano passado eles fizeram 125 ações, foram atingidos aí um público de 36 mil pessoas, né? Então hoje tem muitos cursos que eles oferecem online, às vezes para grupos específicos, né? Ou para ciclistas, ou para canoagem, mas às vezes é geralzão mesmo. Uhum. Recentemente agora teve falava do esporte, das substâncias de alto rendimento, que eu participei, foi até com a Avancini, né? Então eles estão tentando convidar essas pessoas que são referências no esporte, para a gente, exemplo do Avancini, para trazer e deixar esse assunto mais comum, para que Certo. não seja um bicho de sete cabeças e que a gente possa debater isso de uma maneira muito clara e objetiva. Né? E que as pessoas precisam entender que o culpado não são eles que estão testando e estão buscando um esporte limpo, justo e honesto. O problema é de quem está usando. O problema não é de quem está fazendo o teste. é. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns atletas e eu vi desses atletas a, eu posso dizer assim, a indignação, né? De estar participando numa prova com um atleta que tem a mesma percepção que você falou. Cara, não faz sentido esse cara estar performando desse jeito. E a pessoa tem, vamos dizer assim, uma suspeita de que o atleta faz uso de substâncias que E listas, né? ilícitas, né, que é proibido para quem é atleta de alto rendimento, para quem é atleta profissional ou que participa de competições amadoras, mas participa como atleta, mas não tem como ele provar, Provar. provar, Esse é o grande problema. né? Não tem como ele provar. Até que se prova o contrário, o cara tá ganhando a Tá corrida. ganhando a corrida. É.
E aí, Hum. recentemente, saiu uma lista, né, de alguns atletas aqui de Brasília que foi pego no doping. E aí a conversa foi, tá vendo? Não falei? É. Olha aí, ó. Saiu na lista. Fulano, Era o que todo né? mundo já sabia, assim, não foi muito surpresa, né? Para ninguém. Pra ninguém, né? Quando sai na lista, já não é mais surpresa para ninguém. Pelo menos os últimos acontecimentos não me causou nenhum tipo de estranheza. Inclusive, eu conversava, até você comentou com o Luizinho, eu conversava bastante com o Luizinho ano passado, né? E ele é um menino muito calado, né? Eu já sou até mais falador, assim, mais polêmico. Mas ele é muito calado, que eu acho que é como a gente deve ser mesmo. E ele tá mais novo no esporte, né? Ele é um cara novo e tal. Quanto menos polêmica ele se envolver, melhor para ele, né? Então, tá tentando alguma coisa no esporte ainda, corre elite ali e tal. E eu sempre falava para ele, eu falava, parabéns, você ganhou a prova. Ele, não, não ganhei não. Eu falei, você ganhou, você ganhou a prova, parabéns. Aí ele, não, entendi e tal. Porque são esses exemplos que eu tô te falando, né? Eu acho que, por exemplo, pode acontecer de um cara de 40 anos disputar com um cara de 20. Pode. Eu acho extremamente possível. Só que é uma parada que é exceção. Vai É, acontecer isso uma vez na vida, tá na porque morte, né? Não. é uma questão genética, né? É uma questão genética e até da natureza humana, né? Você agora com 40 e poucos anos, você não vai ter a performance de 20, É, né? difícil. Se Então, comparar os seus números de hoje com os números de 20 anos atrás, você vai então, ver por que. mais que hoje eu estou voltando ao mountain bike, com 40 anos de idade, por mais que eu treine e me dedique, cara, não tem como eu competir com o Luizinho, É. que está no auge dos seus 20 anos, Uhum. né? Que está no auge do, Luizinho do- tem o quê? 24, 25 anos, né? 24, eu acho. 24 anos. Então tá no auge do pico de performance dele. Então, assim, não faz sentido eu estar batendo nele, É. entendeu? Então, às vezes até, porra, correr uma prova, largar o cara 3, 4 minutos, eu, né? Tipo, cara, você vê que o moleque ali tá no auge, na pegada, é um moleque disciplinado e tal. Então tem coisa que você vai olhar e não vai, né? Então, o bom é que hoje, o que que a gente percebe? Aumentou o número de testes. E hoje já existe esse monitoramento, né? Então tem o canal lá de denúncia da ABCD que funciona e funciona muito bem. Uhum. As pessoas acham que Esse não canal é pela funciona. internet? Como você Você tava... manda um e-mail, Manda e-mail. denúncia@abcd.gov.br. Então, quanto maior a quantidade de informações que você mandar, melhor. Eu Ó, quero. fulano correu prova tal, já foi suspenso por doping uma vez, e ele apresentou um resultado X e Y, ele conversou com fulano X e Y, ele mandou no grupo vendendo tal coisa, assim, porque acontece várias coisas. Quando eu entrei com o processo em 2017, é porque a galera brincou com esse assunto e ficou mandando no grupo as besteiras. Uhum. Assim, como se coisa que fosse a coisa mais natural do mundo. Você brincar com uma coisa que você está burlando a norma, sabe? A lei, assim, e achar engraçado disso. Enfim, então esse canal funciona muito bem. E a BCD tem feito esse monitoramento, né? Que eu acho que é um monitoramento importante de não só testar, né, o cara na prova, porque às vezes na prova ele vai estar com o ciclo ali acertado e chega lá e você não vai conseguir identificar determinada substância, né? Então, assim, quando você testa ele fora de competição, você já faz esse monitoramento e você consegue obter mais êxito, né? Então, eles estão com esse foco agora de testar fora de competição, principalmente atleta nacional e internacional, mas tem recurso limitado, né, cara? Como todo órgão público, é pouca gente para muita coisa. Então, não dá para fazer milagre, né? Essa demanda que a gente tem no ciclismo de gente fazendo X e Y, você tem no atletismo, você tem na canoagem, você tem no levantamento de peso, você tem em vários esportes. Tem atleta suspenso com doping aí, até paraquedismo, que eu nem sei para que uma pessoa usa doping no paraquedismo, porque eu não faço ideia, né? Pra você ver assim o É. tamanho do mundo que é.
Uhum. essa questão, né? Então, mas eu acho que é um trabalho que eles têm feito muito bem, principalmente essa parte da educação que eu estou te falando, assim, de passar mais esses cursos. Até eu já fiz, só teve um curso ano passado que eu não fiz, mas fiz praticamente todos, de aprender coisa que realmente você não sabe, cara. De que eu tô falando assim, que não é maldade o cara tomar um Neosaldina, Vocês o estão cara tomar um assim, Tilenol, né? Às vezes o médico, e às vezes você tá certo, você foi no médico, o médico te receitou e você tomou, não foi de maldade, e aquilo não vai te dar um ganho de performance. Só que aquilo às vezes é uma substância que pode mascarar alguma coisa que tá tomando. possivelmente Uhum. tá tomando. Às vezes não é o seu caso, mas tem gente que usa para isso, Entendi. né? Uhum. Então, e hoje você também tem a ferramenta ali do cheque jogo limpo, né? Você entra no site da BCD, então se você for tomar algum medicamento, você só coloca lá o nome do medicamento e ele já vai aparecer para você se pode ou não e qual a substância que dentro daquele medicamento que é proibido. É proibido. Hum, Fala, Então, Caio, tem uma isso pergunta? tem. legal. Eu tenho, que antes não tinha esse monitoramento, né? E eu queria saber se já surgiu assim na sua cabeça de você pensar, ah, como os caras estão usando e eu tô aqui tomando tempo e não tô correndo bem, tipo, não correndo bem, mas assim, se comparando a essas pessoas, se na sua cabeça você já pensou em usar essas substâncias. Cara, nunca passou pela minha cabeça, porque eu acho que isso é uma coisa assim muito da sua base, né? E eu vi isso o Henrique Avancini falando que isso é muito questionável no nosso meio assim do ciclismo e mountain bike, como você chegar a alta performance de maneira limpa, justa, né? Porque às vezes você se depara com várias situações ali que realmente te desanima, né? Né? Você deu. Você fica extremamente desanimado, porque, pô, acordou, pô, e às vezes você chega numa prova e fala, caramba, que peia que eu levei. É. Eu achei que eu estava no meu melhor, no meu máximo. Então, isso E aconteceu tava, né? comigo. E tava, realmente tava. Não é, eu não estava errado. É. Uhum. Eram os fulanos que estavam, né? Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei no esporte. Mas, infelizmente, eu sou de uma época que a galera não era testada. Então, eu competia com uma galera muito de igual para igual, assim, batendo guidon mesmo. E, de repente, essa galera foi embora e eu fiquei lá embaixo mesmo. Mas que foi um mal que veio para o bem, que foi quando eu resolvi estudar. Né, que eu falei, cara, não dá para mim entrar nisso, porque eu acho que isso é uma questão muito assim, que você perguntou se eu já pensei, de princípio, assim, sabe? Porque a questão do esporte limpo é de você saber que você ganhou aquela corrida, de você subiu no pódio É. por mérito seu, né? De que, pô, de que Dormir você tranquilo, né? dormir tranquilo, de que você roubou, de que você burlou, de que você não foi leal com alguém, né? Com o cara que competiu ali com você. E o Henrique Avancini falou uma frase muito interessante nesse curso. É você pensar que o esporte é algo muito maior que você, né? E ele fala assim que você pensar que o esporte é algo muito maior que você já te leva a não ter esse tipo de atitude. E principalmente ele falou assim, eu tinha muito medo de decepcionar aquelas pessoas que acreditaram em mim, É. né? Então assim, eu acho que quando você fala de doping, você envolve até a sua família, cara. Que, né, por exemplo, você Imagine pro filho, né? imagine seu filho tendo acesso a isso, seus pais, sua família, de olhar para você e falar, cara, essa prateleira aí não tem valor nenhum, cara. É. Né? Não tem valor nenhum. É a mesma coisa de quem constrói patrimônio roubando. Né? Ah, o Verdade. cara pode estar lá com a Ferrari, morando no Alphaville. Eu não tenho inveja dele, porque o meu patrimônio está tudo aqui certinho. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu É, eu olho acho para que. minha camisa de campeão brasileiro lá Foi suada, né? e eu falo, cara, tenho muito orgulho. Isso Uhum. aqui foi muito suave. Princípios e valores, a base que a gente recebe dos nossos pais, não é uma coisa que a gente negocia. Princípios e valores a gente não negocia. Não. A partir do momento que você começa a negociar
esses princípios, eu costumo dizer que o que você planta, você colhe. E detalhe, é na mesma espécie. Não acha que você vai plantar manga, que você vai colher Morango. melancia, que não Não, vai. É. não vai. Então, se você está plantando, aí falando desse assunto, né? Se dopando, fazendo uso de substâncias ilícitas para poder performar e receber um troféu que você sabe que na verdade você não ganhou Não é aquilo, mérito seu. É. não é mérito seu. Poderia ser de alguém que se dedicou, Exatamente. Você aprendeu. está tomando isso de uma outra pessoa e isso tem consequências. É. Eu acredito nisso, que o que você planta, você colhe. Então, não faz sentido nenhum. E para você que é atleta e hoje pratica o uso de substâncias ilícitas, ou seja, faz uso de doping, repensa os seus valores, os seus princípios, aquilo que você aprendeu, porque Isso vai muito além do esporte. vai muito além do Isso vai esporte. muito além do pódio, isso vai muito além da competição. E isso é uma coisa muito complexa, assim, ela envolve toda a cadeia esportiva, né? O próprio Henrique Avancini falou na época que tentou não, aventou a possibilidade de, ao invés de se profissionalizar no mountain bike, se profissionalizar no speed. Só que naquela época que ele estava em ascensão, o nosso ciclismo era uma coisa extremamente poluída. No sentido de atletas Vários e vários casos de doping. de doping. Vou citar um exemplo aqui que para mim ficou muito marcante, que foi e que ele explicou também o porquê que às vezes a gente não tem investimento, né, da iniciativa privada, por que que a gente hoje não tem grandes equipes nacionais, não é por falta de talento, é porque a nossa fama realmente é muito ruim. Em 2015, o João Paulo Diniz fazia triatlon, que foi até quem comprou a Soul na época, né, filho do Abílio Diniz, dono do Grupo Pão de Açúcar. E ele sempre foi um cara que a família dele sempre ajudou muito o esporte. O próprio Leandro Macedo, esse dia eu vi ele postando uma revista, o Leandro e eu acho que o Alexandre Manzano também, que foi muito ajudado pelo Abílio Diniz, que na época não tinha recurso para viajar e correr essas etapas de Copa do Mundo, e o Grupo Pão de Açúcar ajudava toda essa galera do triatlo, É. né? Ajudava porque gostava, e desde sempre eles estiveram envolvidos com o esporte. Mas em 2015 eles montaram uma equipe profissional, Sou Carrefour, na época o Grupo Pão de Açúcar tinha acabado de adquirir, eu acho que uma parte do Carrefour, alguma coisa assim. E eles estavam com um projeto gigantesco de ciclismo no Brasil. Não sei se você vai lembrar, 2015, Sou, É. Carrefour e Pindamonhangaba, a prefeitura envolvida, muita coisa lá e tal, e montaram uma equipe gigante. Primeira equipe do Brasil a ter licença UCI Pro Continental, que é uma abaixo da UCI Pro Tour, para correr essas provas todas da Europa aqui, Portugal e tal, e que fizeram um investimento absurdo, né? Na época ele tinha comprado a Soul, queria divulgar a Soul também, né? E fez um investimento absurdo e que logo no primeiro ano teve a licença suspensa por casos de doping. Então, se durante um ano, na mesma equipe, você tiver 3 suspensões por doping, a equipe inteira tem a licença suspensa. Então, a equipe inteira fica suspensa de correr, qualquer tipo de prova. E isso foi tão grave, porque na época aventaram até a possibilidade de proibir o Avancini de correr as Copas do Mundo. Uhum. E ele até comentou isso, que tiveram que intervir lá de alguma maneira, porque queriam proibir atletas brasileiros de participar de provas internacionais. Da quantidade de doping que a gente estava tendo assim desenfreadamente. E dessa equipe, que eu tenho memória assim, acho que de 10, 7 caíram no doping. Nossa, 7. 7. Inclusive o nosso representante das Olimpíadas teve 2, né? Murilo Fischer e o Kleber Ramos, que na época que era dessa equipe, né? E que foi suspenso por doping também.
identificado com a substância na época, era muito novo, cera, que é a evolução do EPO. Uhum. É, que agora ele já foi suspenso de novo, depois voltou e já foi suspenso de novo. Então, o que eu quero chegar aqui? Que a gente perdeu todo esse patrocínio aqui, Todo todo o esse, investimento, né? todo Todo o esse apoio investimento que. de um cara que estava super disposto, né, a fazer um investimento no esporte, investir em novos talentos, Aham. e com isso você incentivar novas empresas privadas, a iniciativa privada investir em outras equipes. Pô, tem a equipe do Pão de Açúcar do Carrefour, então vou ter a equipe de outra grande varejista também, por que É, não? Tem a Uhum. equipe da Soul, os próprios por que que eu não concorrentes vou já ter a vão. equipe também da Canon dele, de outra da Grove, de outras marcas nacionais, por exemplo? Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas se você tem um projeto muito grande, com muito dinheiro envolvido, e logo no primeiro ano de apresentação da equipe, você tem um resultado desastroso desse, você como CEO da sua empresa, você vai querer colocar dinheiro num negócio desse? Ninguém quer. Não faz sentido. E quem tá dentro, e quem tá dentro quer tirar. Porque você vai ter a sua marca aliada a uma coisa que não é boa. Ah, a Soul tá aliada aos dopados. O Carrefour tá aliado aos dopados. Né? Então, Uhum. assim, não é uma coisa boa. Qual que é o impacto disso? Na indústria inteira, cara. Para os atletas, entendeu? Então, a Verdade. iniciativa privada não vai querer colocar dinheiro no ciclismo. Por isso, você pode pegar. O ciclismo ficou parado depois dessa época. Parado. Não tinha mais equipe. As equipes todas acabaram e tinha equipe de prefeitura porque era verba pública. Mas equipe com dinheiro de iniciativa privada, que nem tinha na época Scott, Marcondes, César, Fandep, de construtora e tal, nessa época acabou tudo. E esse investimento ficou estagnado. Já no mountain bike, a gente teve um projeto muito legal, encabeçado pelo Henrique, né, que representava a gente fora, e também fazia o trabalho interno. Aí a gente teve o quê? Avanço da Copa Internacional, né, que virou o CI, depois virou Copa do Mundo, e depois virou Estrada Real, que também virou pontuação de UCI, que também virou a Caloi Avancini, que virou outras. Então, assim, você vê que toda essa áurea do esporte limpo, ela traz investimento. Traz. O mountain bike Né? nesse Então a caso, gente você vê que disse tem um apoio mais. mountain bike, É. né, de receber a etapa de Copa do Mundo, de ter o Henrique ganhando etapa de Copa do Mundo, de sendo campeão mundial, representando o Brasil fora, trazendo investimento para dentro, essas provas, meus amigos, alavancaram, né, Inclusive, tudo. tem o Brasil Ride, né? Que vem gente Brasil. de fora correr o Brasil Ride, né? Então você Você vê vê atletas UCI participando dessas provas de mountain bike do várias Brasil equipes Ride de aqui. mountain bike, né? Exatamente. Specialized lá Brasil, Exatamente, Brasil. Caloi, Soul. Então você tem essas disputas de equipes Aham. no mountain bike, né? E você teve grandes eventos. Como é que você consegue chegar a esses grandes eventos? Com muito planejamento, muita organização e muita credibilidade da iniciativa privada, O cara. Não tem investimento da como. iniciativa privada, Da indústria. é. Aham. Não tem como você chegar a esse nível sem investimento da indústria, sem parceiro, sem iniciativa privada. Não dá. É só com verba pública não tem como você fazer Não uma dá. estrutura Então dessa. você chega com a credibilidade que você tem dentro do esporte. E com o apoio da UCI, né? E o doping está muito ligado a essa falta de investimento. Aham. Por que que ninguém quer investir no ciclismo? Ninguém quer associar a sua marca a Né? um atleta, Aí né? depois os próprios ciclistas reclamam, porra, mas um ciclista profissional no Brasil ganha X, um pouco mais que um salário mínimo. Mas por que será? Por que será, né? E eu falo, né, que a lei do silêncio que a gente tem no ciclismo está levando cada dia mais o ciclismo para o buraco. Porque hoje a ABCD está fazendo uma parceria para poder trabalhar junto ao Bolsa Atleta. Certo. Para que essa galera que tem acesso à Bolsa Atleta que receba, seja porta-voz do jogo limpo. Do jogo limpo.
Aham. Porque é extremamente importante você, um cara que joga limpo, que corre, que ganha, defender essa causa, pô, É. né? Se você, Você é o maior interessado, né? se você é um cara que não bebe, você é um cara a favor da Blitz Lei Seca, Uhum. entendeu? Você não vai ter nada contra a Blitz da Lei Seca. Porque esse camarada que bebe pode ser o cara que vai te atropelar amanhã. É. Pode ser o cara que vai matar a sua família. Você tá indo fazer uma viagem pra Chapada com sua família, o cara bêbado voltando, bate de frente, mata todo mundo. Então você não vai ser contra esse tipo de política se você estiver tranquilo, né? Então se o cara que recebe Bolsa Atleta e ele faz parte desse grupo limpo, que tá ali conquistando na raça, ele tem que ser porta-voz disso. É. Ele tem que falar para os demais, ó, galera, é importante treinar, ter disciplina e ganhar sabendo que aquela vitória foi sua mesmo. E hoje no ciclismo, a lei do silêncio prevalece, cara. Engraçado. Recentemente teve uma polêmica em relação ao doping. Uma prova, pode-se dizer uma prova amadora, né? Que acontece aqui na Floresta Nacional de Brasília, onde um dos organizadores fez um comentário infeliz em relação Sim. ao doping. E naquele mesmo momento, Marconi entrou em contato comigo, né? A gente conversou, né, Marconi? Falou, pô, a Foi. gente trouxe o pessoal aqui no podcast, a gente, Hum. né? E aí, porque eu entendo que a gente não deve apoiar, não deve incentivar e muito menos se calar. É. É. E foi o Porque que a eu partir do falei. momento que Assim que o você Marconi se cala em publicou, relação a uma questão dessa, Tem. você está prejudicando os bons, é, cara. É os isso. bons, quando ele se cala, os maus estão prevalecendo aí, vamos dizer, É. né? Você está prejudicando. Basta você pensar assim que você está prejudicando a sua classe dos bons E e os que ela é bons. maioria. É, E que você não pode dar voz para essa maioria, para essa exatamente. minoria. E aí a nossa reação foi Porque de. no esporte a maioria é limpo, Sim. a maioria é bacana, a maioria É, treina. exatamente. Então você não pode deixar com que essa minoria tome a nossa voz. Concordo. É. Então eu falei pro Marconi, eu falei, cara, parabéns por você se manifestar e tal, porque você é um cara referência, tem muita mídia, e isso é fundamental. É uma coisa que eu cobro do Abraão também. Eu falo, cara, tem que defender isso, É. né? Tem que defender essa questão do jogo limpo, porque tem muita coisa envolvida por trás disso. Da indústria, de quantas pessoas pedalam, de quantas pessoas treinam, do fomento das provas, né? Você só vai ter prova se tiver atleta, se tiver gente treinando, se tiver gente empolgada. Então essa questão do doping, ela prejudica tudo isso, toda essa sistemática Entendi. fica muito ruim, né? Prejudica toda a sistemática. Todo o esporte fica prejudicado, né? Todo. Os atletas, o esporte, as E competições, as principalmente a marcas geração lá, nova, né, que tá que chegando tá aí. chegando, né? Então, às vezes, os próprios atletas, por falta de conhecimento, ou até receio, medo mesmo, deixam de se manifestar. Os atletas profissionais que eu falo no caso, né? Então, Aham. que eu acho que seria fundamental essa galera se manifestar. Eu não digo nem julgar, entrar no mérito do outro. Eu acho que o caminho não é esse. Eu É acho que, levantar a bandeira do. eu acho que cada um adulto fez e tem que assumir suas responsabilidades. Eu acho que o foco não é ficar caça às bruxas, Acusando, né? acusando fulano. Não, não é isso. É que o Ivan sempre fala, é algo muito maior que esse cara. O esporte é algo muito maior que esse cara que ganhou. É isso que a gente tem que mostrar para nossa comunidade. Ó, esse camarada que caiu aqui, ele é exceção, tá? A maioria aqui, 95% é, ó, bacana, Joga limpo. joga limpo. É o cara da Master que tem que treinar 4h30 da manhã, que nem a gente vê no Parque da Cidade. Porque se ele não treinar 4h30, ele não consegue treinar, porque depois ele tem que estar no serviço 8 horas. É o cara que sai do serviço, vai treinar à noite. Então é esse cara que a gente tem que ajudar ele a ter voz. Que às vezes ele não consegue pegar um pódio porque o negócio está poluído. É. E às vezes ele fica desestimulado, para de competir. Então ele para de consumir lá na loja, para de comprar, ele para de treinar com você, ele para de fomentar uma corrida. Então tem todo esse ciclo que é alimentado por isso. Então, o que eu sempre bato nessa tecla
Primeiro que eu nunca fui de estar agradando ninguém, assim, de estar falando o que as pessoas querem ouvir. Então, assim, se eu tiver que falar, olha, essa sistemática do esporte master, isso tem que acabar, de reposição hormonal, de X e Y, de vocês comentarem isso como se fosse uma coisa mais normal do mundo. O cara com 35 anos fazendo reposição hormonal, qual foi? Né? Assim, para que isso? Para poder ganhar um pelotão do Lago Sul? A que ponto nós chegamos, né? Então, como a gente é a maioria, os bons, a gente não pode deixar com que isso aconteça. Porque senão, você prejudica toda essa cadeia. E dentro do ciclismo, isso é mostrado em números mesmo. De 2015 para cá, a gente não teve mais investimento, você não teve mais equipe. As grandes provas que tinham de UCI, assim como nós temos no mountain bike hoje, tudo acabaram. Acabaram. Volta de São Paulo acabou, Copa América acabou, Copa da República acabou, que eram provas que tinham transmissão no Esporte Espetacular em horário nobre. E Copa da pra gente aqui, República, muitas aqui em provas aqui Brasília, em na Brasília, né? Esplanada, Esplanada, né? Copa da República, Copa Direto. América Interlagos. Eu corria todas essas provas convidadas pela Globo, a gente era convidado, ia com tudo pago e era muito legal. Então tinha muita mídia, tinha muitas equipes, né, de calor e tal. Tudo isso foi afastando, cara, né? Porque você não quer ter o nome envolvido. Então acabou a Copa da República, acabou a Copa América, acabou a Volta de Santa Catarina, que foi voltar esse ano agora, ficou mais de 10 anos sem, 12 anos sem. Volta de São Paulo, volta do Rio, volta de Porto Alegre. Ah, todas, o MIT Internacional, que era uma prova que tinha em Goiânia, que dava carro. O Menescal foi um dos, que hoje é presidente da federação, foi um dos primeiros que ganharam aqui. Eles começaram a dar carro na época, era um Uno Miller zero. Uhum. Então era um alvoroço, cara. Vinha gente de todo o Brasil correr essa prova. Então, assim, você percebe que está fazendo mal pro esporte quando você começa a lembrar desses detalhes. Você não tem mais corrida chancelada pela UCI. Uhum. Você não tem mais equipe brasileira recebendo convite para correr fora. O ano passado eu lembro do Nildo Guedes falando que tentou um convite para a Zwift correr a volta do Algarve, que a antiga volta de Portugal. E que os organizadores falaram: pô, a sua licença tá tudo ok, mas vocês não são bem-vindos por serem brasileiros. E se por acaso tiver algum caso de doping na minha prova, eu vou perder tantos milhões em patrocínio. Porque isso é uma questão contratual, né, na Uhum. Europa hoje. Se você vai fazer uma prova e determinada marca entra, e se tiver algum caso de doping, você tem que devolver uma parte da grana. Então isso é muito mais sério do que a gente Imagina. imagina. Verdade. Então ele falou isso. Ele postou um vídeo falando, não, essa sistemática é horrível pra gente. Então, porque estava tudo certo, mas não é bem-vindo. Porque o brasileiro tem essa fama. E o Avancini também falou isso. E ele sofreu muito preconceito por isso. Apesar de ser do mountain bike, era brasileiro, né? Então você acaba carregando essa fama aí de que a gente passou aí ao lado de. Foi da Colômbia. Colômbia, não, acho que foi Equador. Liderando os rankings de doping aí, de ciclismo. E a gente indo né, pro final do nosso episódio, né? 15º episódio, né, Marconi? 15º. É. Qual a mensagem, Alan, que você quer deixar para os nossos ouvintes aí, né? O pessoal que assiste aí o Podbike, Assiste e escuta, né? escuta, né? Assiste Spotify. no YouTube, no canal Respiro Bike e Escuta escuta no no Spotify. Spotify. Podbike. A mensagem que eu deixo é assim, não se calem. O silêncio, ele é extremamente prejudicial para o nosso esporte. Então não sintam vergonha de defender o que é certo. Não sintam vergonha de defender os atletas que realmente treinam, que estão ali, porque se você se cala, você dá voz para a minoria e que às vezes é a minoria que chega e quer tomar de conta do nosso esporte. O nosso esporte é uma coisa linda e que não merece ter esse tipo de representação, que a maioria
são pessoas boas. Então, se você deixa essa minoria ter voz, você perde todo o contexto, né? Então, não se calem, se tiver que denunciar, façam a denúncia. Qual que é o canal de denúncia? É no site da ABCD, você ABCD. manda por e-mail denúncia@abcd.gov.br. .gov.br. Não deixem de fazer a denúncia, não deixem de apoiar esses órgãos de fiscalização, que eles precisam do apoio, sofrem pressão de todos os lados, assim como todos os órgãos que atuam de fiscalização, existe pressão política, a ABCD não é diferente, Uhum. né? Então, assim, não deixem de apoiar a ABCD, não deixem de se manifestar quando necessário, para que a gente consiga sempre manter essa parte boa do esporte, que é quem treina, que é essa questão da superação, de você hoje não estar performando bem, mas você conseguir treinar para depois performar melhor, de que hoje você não está num pódio, mas que aquilo é possível sim, né, com ajuda profissional, com sua disciplina, com sua determinação. E eu acho que o esporte é isso. O esporte ele vai muito além do que essas pessoas que estão prejudicando, né? Assim, eu acho que ele é muito além, eu acho que tem muitas empresas envolvidas, eu acho que tem muitos empregos de maneira indireta e direta sendo afetados por conta dessa sistemática, e eu acho fundamental que as pessoas não se calem, se Boa mensagem. manifestem Muito com bom. ponderação, né? É. Eu tenho o costume de sempre quando vou falar, eu estudo muito para saber o que eu estou falando, né? Então, eu também acho importante de você não sair falando, acusando e cuspindo em todo mundo, mas quando você tem um esporte tão bonito igual o nosso, a gente não pode se calar diante de tanta coisa assim, né, Concordo. que vem acontecendo. Verdade. E o ciclismo é tão interessante assim que ele muda, a, transforma a vida, né, das pessoas. Eu, há pouco tempo que eu treino, comecei a treinar com o Marconi, entrei agora no terceiro ano, né, treinando. Nu- Nunca peguei um pódio, mas eu já conquistei tantas coisas no ciclismo que sonhos que eu realizei, mas quer ver uma coisa que me deixa muito orgulhoso, assim, feliz, é a minha família, o apoio da minha família. Quando minha esposa fala assim, quando eu falo, acho que eu não vou, vai treinar sim, vai. Quando ela me incentiva, quando os meus filhos me incentivam, quando eles me parabenizam porque eu concluí uma prova. Esse é o maior troféu, cara. Não tem, Isso não tem não preço. tem preço isso, Isso não Sabe entendeu? que te faz bem. Eu lembro quando eu, no ano de 2020, quando teve o OS, Piri foi quando, Marconi? Ano passado. Ano passado, 24. ano 24. 24 25, né? 25, né? Eu concluí o OS Piri, né? E eu lembro que eu só não fui cortado. Eu cheguei assim 20 minutos do tempo de corte lá, que era, acho que era 10 horas, era 9 horas, um negócio assim. E eu cheguei exausto, assim, não servia pra mais nada. E quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Falar assim, cara, você venceu uma coisa que pra mim aquilo aí era tão difícil, mas tão difícil. E o apoio da minha esposa ali de estar do meu lado e me parabenizar por eu ter concluído aquilo e falar pros meninos, olha, seu pai conseguiu, concluiu e tal, tal, tal. Então, assim, são coisas que acontecem na vida da gente que Às vezes vale muito mais que um muito pódio. mais que um pódio. Cara, e no esporte a briga maior sempre é a briga interna com você. Que a gente tem De você se superar, né? existe uma As suas. cobrança muito grande, né? Principalmente quando você é muito competitivo, que é o meu caso. Não é uma questão de fulano ou de ciclano, é uma coisa minha mesmo, assim, de querer melhorar, de querer estar no topo, de querer performar bem. E essa briga é com você mesmo. E eu acho que essa briga entre você e você mesmo tem que ser uma briga limpa, É. né? Você tá falando da família aí. Cara, minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa já me assistiram várias provas, mas essa prova que eu ganhei do Metrópolis o ano passado tinha meu filho
E foi a primeira vez que uma pessoa chorou com a vitória minha. Na hora que terminou a prova, ele veio correndo, chorando, falando: Papai, você venceu, eu tô muito emocionado. Cara, isso eu nunca vou esquecer, É, né? Porque não é a questão do troféu ali, da conquista particular, é do do momento, momento, né? exatamente. E eu olhar para ele e de falar: caramba, olha o tipo de exemplo que eu estou passando, Com né? certeza. Olha a referência que ele tem do pai, de ganhar e de. Falei, cara, depois de, Né? pô, depois de 25 anos, muita gente já me acompanhou e tal. Eu tive, pô, fui campeão brasileiro, muita gente me abraçou, me parabenizou, mas nunca ninguém tinha chorado com a vitória minha. É, E ele, assim, veio da maneira mais genuína, uma criança de 5 anos, pulou no meu pescoço e eu falei: vai, filho, mas por que você tá chorando? Eu tô muito emocionado porque foi uma vitória muito linda. Olha só. E minha esposa ainda filmou isso, eu tenho esse Pois é. vídeo. Cara, que massa. É sensacional. cara, isso é uma das Não tem melhores, não preço, tem não é? É, preço. isso Não aí tem O preço. tipo de coisa que você vive no esporte, e isso você pode vivenciar tanto pela vitória ou pelo simples fato de você completar a prova. é, Basta você completar e ter alguém ali da sua família e tal, e falar: cara, você foi demais e tal. E se emocionar pelo fato de você estar completando, entendeu? Eu completei o Brasil Ride É. às vezes até no e momento de dificuldade, né? é, Amigo. Aquele dia que eu tava tendo cãibra na prova lá e o Rafinha, vai, pai, você consegue. isso é fantástico. Cara, isso é demais. Isso é quem Só quem passa. Só passou quem por isso, passa você pra sabe. saber o valor disso, né, cara? Eu terminei o Brasil Ride, eu tava me acabando em choro, em prantos, chorando, porque era uma prova que eu desejei, sonhei, treinei. Rapaz, foi toda uma estrutura para poder É, É, participar de uma prova dessa planejamento, né? e planejamento. E minha esposa tava lá, né? E ela Cara, filmou, fizeram até figurinha com a minha cara feia chorando lá. Chorando por quê? Você ganhou alguma coisa? né? Ganhei a minha camisa de finish. Qual o Entendeu? objetivo? Qual o objetivo? Finish! Porque às vezes Entendeu? você tá lutando com uma coisa interna sua É ali, que às minha. vezes você determinou dentro de você e só você sabe. Só isso, É, Às vezes você exatamente. não falou pra ninguém, mas você queria fazer tal tempo, você queria completar de tal forma, você queria se O superar, esporte porque às vezes já quando você planeja, né, e é, alcança o objetivo, é muito bom. o é esporte é muito. sensacional. E ter gente assim acompanhando e você saber que todo aquele processo foi um processo árduo, né? Porque o esporte realmente é muito. Eu falo assim que é muito injusto, né? Às vezes você treina, você se dedica, e você chega lá, você não tá num dia bom. É, As pernas não respondem, você fura um pneu, sua bicicleta quebra, a corrente quebra. E, cara, às vezes dá tudo errado. é, E às vezes você passou ali meses naquele planejamento, naquele foco, você fala: caramba, não Verdade. serviu de nada. Você fica pensando assim, porque você não atingiu o seu objetivo. Mas Mas é assim, o bonito do esporte é É isso. isso, concordo. É porque você Concordo. depois a outra vitória fica mais gostosa, fica né? mais gostosa, não consegue numa, você Já vai na passei muito por outra e isso. tal. Pra quem não tá no esporte, isso é super comum, né, cara? É, Às vezes você ganha a prova que você menos treinou e que você tava pouco se importando para ela. é, Mas você larga ali e o seu corpo também tem muito disso, né? O organismo é uma coisa, não tem muita previsibilidade. Às vezes você faz tudo certo, né? A chance de dar certo é maior, claro. Só que às vezes você não faz, você não treina, você não tá num dia bom, você chegou de uma viagem a trabalho, você não conseguiu rodar na semana. E no domingo você teve uma performance absurda, né, cara? Nada explica. Às Uhum. vezes você não dormiu bem na noite, seu filho estava doente, assim. E você teve você uma. tá falando aí, eu tô lembrando, igual outro dia eu escutei um comentário, o cara falando, caramba, velho, o Marconi não treina, como é que ele ganha as corridas? Eu falei, você não tá me acompanhando, não, né? Tá por fora. É, Ai, ai, Mas é isso, né, mas é Titi? isso, cara. É é isso aí. isso, é pra Alan, agradecer aí o é, Alan, né? Cara, eu que agradeço o convite Você foi um aí. cara sensacional aí na entrevista. Não deixou nem eu falar. Eu já falo pouco, mas o tanto que ele estava falando bem, bacana, é um assunto muito importante aí, né, sobre o doping. Desde antes a gente queria trazer alguém para falar É, sobre isso. e ele foi um cara que falou coisas muito importantes aí, né, para os atletas, né? Então, parabenizar aí pela sua atitude, né, de ter começado a estudar também essa parte aí na BCD, né, se envolver lá com o pessoal, tá ajudando eles também.
e levantando essa bandeira aí, né, que para deixar o esporte mais limpo, que é o que a gente quer, né? Todos os atletas, principalmente os atletas limpos, né? Quando vê o pessoal da BCD chegando numa prova, eles ficam felizes. Cara, eu A vi, galera que tá suja que fica apavorada, então é eu muito fiquei muito bacana. feliz quando eu cheguei lá, que eu vi que tinham pessoas que amam o esporte igual a gente. Por amor mesmo. Você olha assim para a equipe, as pessoas dando os exemplos e falando de trabalho, inclusive entrando no final de semana dentro, sábado, domingo, sem folga e tal. Você vê que eles amam o esporte mesmo, né? Então, para mim foi muito importante conhecer aquela estrutura, saber como funciona, entender mais, assim, até para abrir mais a mente, o conhecimento de, às vezes, cobrar, claro, a gente cobra, né? Mas de saber que não só tem o ciclismo, né? São 37 esportes, 90 modalidades, Brasil inteiro. Então, você imagina um Brasil desse tamanho, eles tendo que testar tudo quanto é modalidade, denúncia do Brasil todo. Então, assim, você vê que é uma equipe reduzida, mas que faz milagre com a mão de obra que eles têm, com o recurso que eles têm disponível, e que você percebe no olhar de cada um ali o amor que eles têm pelo esporte. Parabenizar, né, a É, BCD pelo ótimo trabalho Com que eles estão certeza. fazendo. porque tem que gostar muito, Uhum. né, do que eles estão fazendo lá, porque sofrem uma pressão muito grande, é muita coisa envolvida, e mesmo assim eles não largam o osso, estão lá defendendo essa bandeira da saúde, do esporte limpo, do esporte justo, e É, disponíveis, né, para todos os atletas que precisarem deles, sempre é. estão lá disponíveis para Eu tirar das sempre, eu já dúvidas. fiz vários testes, né? Sempre lá embaixo tem um espacinho lá, né? Algum comentário, né? Eu sempre coloco lá, parabenizar a BCD pelo excelente trabalho. É Eu já isso. fiz, acho que três testes, e todos os três nos eventos que eu fiz, teve correria. Não sei se o teu teve, mas assim, o meu, Teve, todos teve. Eu teve, já subi em pódio teve com vazio. espaço vazio. É, aqui não teve, mas a da segunda vez que eu fiz em Goiânia teve muita correria, porque foi uma coisa surpresa e vários pódios. Tivemos vários pódios com. Você estava no. É o de Goiânia, né? Né? Inclusive o camarada estragou sua prova, né? É, Acompanhei ao vivo, assisti sua prova na primeira volta. foi. Pra você ver como é que é o poder de um camarada desse, né? É, a categoria do Marconi era, acho que tinha mais atleta, tinha 92 na época. A minha tinha 90. E o camarada teve o poder de estragar a prova de todo mundo na primeira volta. Eram 100 quilômetros essa prova. Tá falando de Marconi, a gente tá falando de vários outros caras ali que tiveram as suas provas ali, perderam a chance de título na primeira volta. Marconi ficou 100 quilômetros lá perseguindo, em Goiânia. É, Então, assim, o poder de ciclismo, às vezes se resolve ali num detalhe ou no outro, mas na primeira volta um camarada desse consegue estragar a prova de outros 90 atletas ali. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito Péssimo, ruim. isso é péssimo. Porque é, você perde a oportunidade. Por exemplo, ele não subiu no pódio. Foi suspenso, tá suspenso ainda. Mas ele tirou a chance de alguém que naquele dia poderia ter sido. E Uhum. esse alguém ficou sem a camisa. Que é o que eu acho mais prejudicial no esporte. Porque por mais que a pessoa seja punida, identificada e cumpra a suspensão, naquele dia ela tirou a chance de alguém que talvez não tenha essa chance nunca mais. é. De ser Às vezes campeão a brasileiro. chance dessa pessoa era naquele dia, Uhum. de ser campeão brasileiro, estava no melhor momento, no melhor dia, na cidade dele, treinou no circuito e naquele dia esse camarada chegou e matou o sonho dele. E ele foi segundo colocado, ninguém lembra de segundo, não teve a camisa de campeão brasileiro. Às vezes foi um cara que depois parou de pedalar e não voltou a ter essa chance. Então a gente ainda tem esse problema de você acabar com essas chances ali daquele momento, né? Verdade. Vai punir e tal, mas depois esse momento não volta Não mais. volta mais. Não É, volta. Não volta mais. Inclusive não volta mata os sonhos, né? Inclusive quando você vai correr outras provas grandes, de gente nova mesmo, né? Que às vezes acaba, cara, vou largar isso aqui de mão, Uhum. né? Porque eu não vou fazer parte desse meio, eu não vou me submeter a isso e também não vou ficar aqui brigando à toa, né? Então tem até dessas questões assim, mas É isso, né? é isso. eu Vamos acredito finalizar? em dias Vamos. melhores. Hum.
Pode finalizar. Agradeço os patrocinadores, né? Agradecer a Colmeia. Colmeia é a empresa que faz a produção, gravação, figura do Caio, edição. Se você precisar de gravação de vídeo, a sua empresa está precisando de uma pessoa para poder alavancar a sua parte aí de comunicação visual, de marketing, entre em contato com o Caio no Instagram, Colmeia. Agradecer Marconi Ribeiro Treinamentos. Marconi Ribeiro tem uma equipe de treinamentos, ele dá treinamento planilhado, né, Marconi? Então, se você quiser treinar, pode procurar o Marconi Ribeiro no Instagram, chama ele lá no direct. E se você quiser proteger também a sua bike, tem a bike registrada, seguro de bikes, tem o registro de bicicleta, que a gente já recuperou milhares de bicicletas em todo o Brasil através do registro, e a gente tem um serviço também de assistência, um reparo, manutenção, revisão, bike fit, tudo que o ciclista precisa para performar e cuidar do seu equipamento e da sua segurança, o Bike Registrada está aí para oferecer. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. Alan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um conteúdo rico, né? Muita informação para nós, ciclistas. Compartilha esse episódio aí. Esse episódio sai quando, Caio? Hoje. Sai hoje, o episódio sai hoje, no vídeo sai hoje, né? Então, acompanhe esse episódio no Respiro Bike, o canal do Marconi Ribeiro, e também no Spotify. Forte abraço e a gente se vê na próxima. Valeu, gente. Até mais. Valeu, abraço. Valeu, abraço.